Uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão vendo esse vídeo. E hoje eu estou trazendo umas informações importantes, né? Aconteceu ontem um ataque terrorista em Israel, né? E dentro de praticamente dentro de uma única semana, 3 ataques, 11 israelenses mortos, e a própria mídia está falando que é o maior ataque desde 2006. E por que isso é tão significativo, né, para o nosso tempo? Vamos ler as matérias e vocês vão entender um pouco. Os 5 mortos no ataque terrorista desta noite nos subúrbios de Tel Aviv juntam-se aos outros 2 em um tiroteio terrorista em Hadera no domingo e mais 4 mortos em um tiroteio terrorista em Beersheba. 11 vítimas do terrorismo em uma semana é o maior número desde 2006, quando um atentado suicida em ônibus matou 11 em Tel Aviv. O número dessa semana é maior do que os de 2020. Então vamos lá. A polícia analisa a possibilidade de que um agressor adicional ainda esteja foragido em Bnei Brak. Essa é a cidade que aconteceu. Bnei Brak é a maior cidade religiosa de Israel. É uma cidade onde moram e é dominada por judeus Haredim, ultra-ortodoxos. A polícia ainda está trabalhando para descartar a possibilidade de que o atirador do ataque terrorista desta noite tenha algum cúmplice, disse o porta-voz da polícia, Eli Levi. Oficiais estão examinando carros e entrando em algumas casas em Bnei Brak. Então segue aí, né? A polícia confirmou que os tiroteios terroristas de Bnei Brak são um ataque de terror. Vamos lá, mais matérias. Esse aqui do site Hadashot, né? Terceiro ataque mortal em uma semana. 5 pessoas foram mortas essa noite em um ataque a tiros em 3 arenas diferentes em Bnei Brak e Ramat Gan. Aparentemente foi um esquadrão de 3 palestinos que chegou ao coração de Gush Dan Ma'abad, no norte de Samaria, quando um terrorista baleado em transeunte foi eliminado. De acordo com testemunhas oculares, o terrorista abriu fogo contra um veículo em Hudson Street, na esquina de Jabotinsky, e atingiu uma pessoa sentada no veículo. Depois atirou em uma loja e atingiu 2 pessoas. Então, tá aí na matéria. E eu quero atentar para o que chegou, né? Algo esplêndido. Isso aqui é o Mahmoud Abbas, presidente do Fatah, da Autoridade Palestina, que comanda a região da Cisjordânia, né? Judéia e Samaria. É o líder dos palestinos na Cisjordânia, e porém é inimigo do Hamas, que é o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. E ele chegou nessa fala aqui, olha só. Anormal. Abu Mazen, que é o nome que ele é chamado entre os palestinos, né, o Mahmoud Abbas, olha só, a própria matéria dizendo anormal, é histórico, não aconteceu. Abu Mazen condenou o ataque ao tiroteio contra Bnei Brak, ou seja, ele condenou esse ataque terrorista, o que já não é normal, geralmente eles comemoram, agora ele condenou. E a fala dele continua, abre aspas, o círculo de violência só prova que a paz permanente é a maneira certa de dar segurança às nações palestiniana e israelense, bem como às pessoas da região. Fecha aspas. Essa é a fala do Mahmoud Abbas. O líder palestino pela primeira vez condena o ataque e diz que o único caminho mesmo para a segurança dos 2 povos é uma paz permanente. Opa! Israel já se fala em paz e segurança. Tá bom? Então tá aí. Chegamos aí nesse ponto. Agora eu vou abrir outra matéria para você que está nos últimos acontecimentos. Uma guerra terrorista árabe recente coincide com profecia muçulmana da destruição de Israel. Vamos lá. Esta semana 5 ataques tiraram a vida de 11 israelitas. A matéria vai continuar, tá? Em Bnei Brak. Eu quero lembrar vocês que essa cidade religiosa é uma cidade que nunca teve ataques nessa cidade. São de pessoas extremamente religiosas, né? São judeus ortodoxos, estudiosos da Torá e tudo mais, etc. E o rabino, né? Um rabino muito conhecido, inclusive entre os cristãos, porque ele trouxe a profecia de que ele estava conversando já com Mashiach, Mashiach está às portas, está chegando, o Messias, não é? E ele faleceu na semana passada, o Chaim Kanievski, né? Um proeminente rabino entre os Haredim. E ele falou
tá? Isso aqui não sou eu tirando de mim mesmo, mas pegando inclusive de um outro rabino que falou aí num canal, né, que eu recebi de irmãos nossos que estão lá, e é muito interessante porque ele e alguns outros judeus diziam que a cidade de Bnei Brak nunca sofrerá ataques terroristas, porque ali existem judeus que estudam verdadeiramente a Torá. Coincidentemente, né, o que não é coincidência, é claro, após a morte deste homem, do Chaim Kanievsky, estoura 3 ataques terroristas. No dia seguinte, um, e depois mais 2. 3 ataques, 11 mortes na cidade mais religiosa do país. Então, ele mesmo falou, né, esse mesmo que falou sobre essa fala, ele disse que é impressionante em Israel que se um único homem tem o seu coração voltado a estudar a Torá do Eterno e a cumpri-la, né, um único homem que for fiel ao Eterno, ele sustenta uma geração inteira de pé. E é muito interessante, porque eu quero voltar, né, essas matérias eu estou tirando aqui para vocês do meu canal, né, no Telegram, que eu sempre deixo para vocês. E essa matéria é muito interessante. Por quê? O primeiro-ministro israelita, o Naftali Bennett, disse que ele chamou, né, as palavras dele, tá bom? Deixando bem claro que são as palavras deles, que começou em Israel ataques, né, de uma onda de violência árabe assassina. Então, assim, estão jogando uns contra os outros. E quando esse governo de Israel foi estabelecido, e eu acompanhei as eleições, falei para você, esse governo de Israel que está aí é uma tragédia. Por enquanto que o primeiro-ministro de Israel é esse de direita, o Naftali Bennett, muita coisa vai ser segurada. Porém, o governo dele é um conluio de vários partidos, inclusive de árabes muçulmanos. E o ministro, não é coincidência, é claro, por uma maldade, uma perversidade, o ministro da Segurança Pública de Israel é um inimigo de Israel, né? É um que é contra os judeus. E ele, né, tem até um vídeo, que eu tenho um vídeo aqui, não vou mostrar aqui, mas ele foi lá visitar a cidade. Eu acredito que para provocar os judeus, né, para provocar, porque os judeus ficaram muito irritados na cidade. Ele não gosta de Israel. E justamente vão pôr um homem, né, que é alinhado, é um dos palestinos, dos inimigos de Israel, e ele vai lá, começa uma onda de violência em Israel, a segurança dos judeus se deteriora, e só que foi o acordo, né? O governo de Israel, para conseguir governar, fez acordo com inimigos que odeiam a nação judaica. E este ano, tá? Para você entender, pelo amor de Deus, acordem, tudo neste mundo se trata de questões religiosas, não é só econômica. Tá? Economia, política, vem lá de segundo ou terceiro para baixo. A primeira questão nesse mundo se trata de uma guerra religiosa entre raças, entre etnias. E vou explicar para você, olha o que está acontecendo neste momento. Existe uma profecia muçulmana circulando entre eles, tá? Em 1997, Sheikh Bassam Jahar, um estudioso palestino afiliado ao Hamas, escreveu, abre aspas, o desaparecimento de Israel em 2022, profecia do Alcorão ou coincidência numérica, fecha aspas. No livro, Jahar interpretou uma seção do Alcorão, conhecida como Surah al-Isra, que afirmava que os judeus corromperam a terra 2 vezes. Jahar interpretou isso como significando que os judeus corromperam Medina no tempo de Maomé e viriam a corromper Jerusalém nos dias atuais. Usando a numerologia árabe conhecida como Hisab al-Jumal, Jahar inspecionou as aparições no Alcorão no número 19, um número significativo no Islã. Desculpem os fogos aí, tá? Ironicamente, ele cita uma lenda ou profecia que ele atribuiu a uma velha judia de Tiberíades,
que antes que o Estado fosse estabelecido, essa mulher previu que Israel existiria por 76 anos. É uma mulher que não deve estar batendo bem da cabeça, né? Com certeza. Porque Israel é eterno. Ninguém vai destruir daqui em diante, tá? Eles vão até invadir, como está escrito, mas não vão destruir essa nação. Vai se perpetuar e agora ninguém porá fim a este povo. Com base em seus cálculos, Jahar afirmou que 2022 foi o início da queda de Israel. Em 5 de março deste ano, Jahar previu que um grande evento marcaria o início da queda israelense. O governo israelense deportou Jahar para o Líbano em 93, mas seu livro provocou uma onda de profecias sobre o fim iminente de Israel. Em entrevista ao Al Jazeera, Sheikh Ahmad Yassin, fundador do Hamas, que morreu em 2004, disse a Al Jazeera que Israel deixará de existir em 2027. Ele baseou isso na história de 40 anos de peregrinação pelo deserto, mencionada no Alcorão e no Torá. Ele explicou que este era um exemplo de uma geração inteira como um estágio de mudança. Cada fase é de 40 anos e após a conclusão de 2 gerações, Israel perderá seus fundamentos e entrará em colapso. Eu quero abrir um aspas aqui para falar, isso aqui é eu, tá? Eu que estou falando com vocês. E verdadeiramente, irmãos, eles estão arrastando os 2 povos. Tá? Esse governo que está aí foi para isso. E o nosso olho, os nossos olhos têm que estar, principalmente o nosso olho espiritual, tem que estar atento ao que vai acontecer em Israel agora, porque o que acontecer em Israel é o que vai definir todo o fim da história. O relógio de Deus é Israel, em especial Jerusalém. Eles estão disputando pelo domínio de Jerusalém, pelo domínio das vertentes que vão governar o mundo, que são sionistas de um lado e o mundo islâmico do outro. E não é só o Hamas, não é só os palestinos, eles estão sendo usados por poderes externos que odeiam Israel. E nisso eles têm aliança com Turquia, com o Irã, com o Líbano, com a Síria, com o Iraque. São inimigos históricos do povo de Israel. Só que o povo de Israel de hoje, irmãos, eu quero abrir aqui essa ênfase para vocês. O apóstolo Paulo Shalosh falou na palavra que ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Porque o povo de Israel hoje, que existe lá no estado de Israel, e não sou eu que estou falando, eu tenho informações de pessoas que estão lá convivendo com essa geração que está lá, e tem as notícias. Mas, irmãos, os judeus religiosos, aqueles que realmente temem ao Eterno, que são voltados para a Torá, não são a maioria do Estado. A maioria do povo de Israel tem a sua cultura já pervertida. São como qualquer outro povo, não querem nada com o Senhor. E assim, eu não consigo nem imaginar onde entra um templo reconstruído aí, porque só os religiosos querem o templo, mas eles não são nem metade da população. A maioria não quer nada com nada. E tem aí uma população de mais de 20% de árabes que são inimigos, que na hora que estourar o conflito eles vão ficar do lado deles, não do lado de Israel, da existência de Israel. Então a gente tem que orar, temos que orar, e eu falei para vocês, né? Lembra do que eu falei para vocês. Isso aqui é uma profecia que está rodando entre eles. E eles acreditam que agora vai começar. E eles estão fomentando um conflito que eles acreditam que o Estado de Israel vai deixar de existir entre este ano de 2022 e 2027. Então eles estão trabalhando, crentes de que vão aniquilar o Estado de Israel. Essa é a crença deles. Tá? E Israel acredita. Tá? Vai haver uma batalha. Israel está esperando uma batalha envolvendo Gog e Magog, né, que não vai ser agora, tá? Eu já falei isso para vocês, já expliquei isso para vocês, Gog e Magog não é agora. Tá? Não, esse terceiro conflito mundial que vai acontecer não é Gog e Magog. Gog e Magog tem uma batalha que precede a vinda de Yeshua, a volta de Yeshua, e de Jesus não é agora. Né? Porque primeiro vai vir o acordo de paz. Então, qual é o nosso sinal de que começou a grande tribulação? Um acordo de paz de 7 anos com muitos povos. Tá bom? Com muitos povos. Tem que ser um acordo com essas características. Tem que ter 7 anos. Tem que ter uma semana. Tá? Vai ser com muitos.
E vai ser um líder que vai instituir esse acordo de paz com as nações, entre as nações que estão em conflito. Bom, aí inicia-se então um período de uma semana, de 7 anos. E, como eu falei anteriormente, qual é o plano deles? Lembra? Fala-se que eles querem construir um Estado palestino junto com o Estado de Israel. E o governo atual de Israel, inclusive o presidente atual de Israel, que é o Herzog, ele é um presidente favorável sim à construção de um Estado palestino, de que haja 2 estados, um israelense e um palestino, convivendo pacificamente. Porém, o primeiro-ministro de Israel hoje, o Naftali Bennett, que é a vertente de direita nesse governo aí conjunto e rotativo, ele é contra. Ele não quer isso e ele não vai ceder. Para ele, não tem que existir Estado palestino, coisa nenhuma. Porém, quem está com ele junto no governo e vai assumir no ano que vem, porque é um governo rotativo, onde ele fica 2 anos no poder, depois ele sai e entra o Yair Lapid, do azul e branco, né, do governo rotativo. E Yair Lapid, ele é de centro, mais para a esquerda, e ele é sim a favor da criação do Estado de Israel. Inclusive foram eles que trouxeram o Ra'am, o partido árabe, para estar junto nessa coalizão para governar Israel. E temos aí um deles aí, de uma dessas pessoas comandando o Ministério da Segurança Pública de Israel. E olha como é que está a segurança pública aí, essa tristeza que está acontecendo. Então, quando este homem assumir, né, quando as vertentes radicais e defensoras do Estado de Israel unificado, Jerusalém na mão de Israel, sair do poder e o outro lado tomar, aí nós podemos ver muita coisa desandar. E quando esses ataques terroristas aconteceram, o Hamas, claro, como sempre, elogiou, falou que o terrorista é um herói e começou, nós estamos libertando as cidades ocupadas pelos colonos, né, sionistas, ocupantes da terra, e aquele blá 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 deles, chato de sempre. E nisso, o outro lado, que é inimigo, né, que existem 2 governos palestinos, um que comanda Gaza, é o Hamas, e eles são inimigos do Fatah, que comanda a Cisjordânia, do Mahmoud Abbas. Porém, para criar um Estado palestino, não pode ter 2 governos palestinos. Então é possível que neste conflito, tá, do Hamas, e o Hamas é que é financiado, apoiado e muito alinhado, na verdade recebe ordens dos xiitas do Irã, lá da Síria, Iraque. E quando estourar um conflito, esses ataques continuarem e Israel tomar medidas mais duras contra eles, vai iniciar uma escalada. Eu acredito que eles querem iniciar uma escalada, só que dessa vez não vai ser como foi da última. Eles vão incitar uma guerra civil. Vocês lembram, em maio do ano passado, quando Hamas lançou 4.600 foguetes contra Israel? Né? E não teve essa comoção como está tendo agora com a Ucrânia. Né? A Ucrânia levou 1.000 foguetinhos ali e toda a ajuda de armamento do planeta inteiro para lidar com a Rússia e uma comoção mundial. Israel tomou 4.600 foguetes na sua cabeça, teve que se defender sozinho e só os Estados Unidos é que apoiou Israel e falou que Israel tinha o direito de se defender. Para vocês terem noção do nível que é as coisas neste mundo, nesse mundo hipócrita, né? Esse mundo hipócrita e covarde, né? E aí, como que eles vão fazer? Incitar, quando Israel iniciar esse conflito com o Hamas, nações, né, lá fora, como o Irã, essas nações xiitas, inimigas dos sionistas, se inflamarem e apoiarem o Hamas e tentarem atingir Israel de alguma forma, então nós vamos ver um conflito total. E esse conflito vai se instaurar como civil, como foi da última vez, que eu falei para vocês lá em maio, porque nós vimos os judeus religiosos, em especial aqueles seguidores do Kahane, né, porque para eles, eles nem são assim contra a existência de um Estado palestino. Eles até apoiam,
Mas a visão deles é que tem que realmente separar os palestinos dos judeus para que o Estado judeu seja somente de judeus e não haja nenhum árabe dentro. Então assim, eles são muito contra os árabes. Então eles estão fomentando esses lados para se baterem para ocorrer o que aconteceu na última intifada, onde judeus começaram a espancar árabes na rua, assim, aleatoriamente, encontrar um árabe passando no meio deles, espancavam ele, e árabes faziam a mesma coisa. Se passasse um judeu perto, espancavam o judeu, e judeu invadindo mesquita, quebrando tudo, e uma baderna, ninguém respeitando ninguém, realmente um conflito civil de facções. E eu acredito que isso, a única forma hoje, irmãos, que eu estou entendendo que eles vão fazer, né? E chegamos a essa conclusão junto com nossos irmãos, minha irmã que está lá, né, que me ajuda com as notícias, é por meio da dor. Não há caminho melhor para você criar uma união onde os dois povos vão se abraçar e fazer a paz do que causar algo muito dolorido entre eles. Eles vão causar muita dor, um conflito esmagador que vai causar uma dor, um impacto tão profundo nas famílias palestinas e árabes, nas famílias judias, que quando eles estiverem desesperados para o fim desse conflito, né, desesperados, com muitas perdas, muita destruição, aí eles vão gritar, por favor, venha um líder, parem com essa loucura. A gente não aguenta mais. E aí vai surgir o solucionador, que vai falar, olha, nós vamos criar um Estado palestino. E até lá eu acredito que ou o Fatah dos palestinos ou o Hamas vai ter caído, que eu acredito que vai ser o Hamas, e aí vai existir só um governo palestino, e eles vão sentar-se para conversar com Israel e fazer um acordo de paz, e então Israel vai pedir, neste acordo Israel vai pedir, olha, nós cedemos para vocês um Estado, nós concordamos inclusive que Jerusalém Oriental possa ser a capital do país de vocês, e a ocidental a nossa, mas nós queremos ter acesso livre como os muçulmanos ao monte do templo para orar, e nós queremos construir o nosso templo em cima do monte do templo também. E aí eles vão aceitar, vai estar todo mundo em comoção, chorando, se abraçando depois do desespero, do caos, e é isso. Né? É isso que nós estamos caminhando. Isso está tão claro do que está acontecendo, né? Tão claro. E aí continua a profecia, né? O Al-Rashed vinculou suas conclusões à astronomia e à astrologia judaicas, alegando que os rabinos atribuem muita importância aos eventos astrológicos. Então eles acreditam que Israel só teria 76 anos de existência, né? E é interessante, né? Que uma geração, segundo a Bíblia, tem entre 100 anos, né? Que Deus fala para Abraão, 100 anos uma geração, que Israel passaria 4 gerações no Egito. Israel ficou 430, então temos que uma geração é 100 anos. Porém, os anos daquela época não são como hoje, né? O Davi, né, o rei Davi fala que a vida de um homem é entre 70 e 80 anos. Então, digamos que, como o próprio Jesus falou, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vou deixar as matérias para vocês. Ah, e lembrando, agora em abril começa o Ramadã, o período mais sagrado do Islã e onde eles mais fazem ataques. Deus abençoe a tua vida e eu virei com mais informações da Terra Santa para vocês. Até o próximo vídeo.